Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta. Hello, Moto! Como você tá? Tudo bem? Mais um programa Porto e Baixada. Sábado já sabe, né? Comigo, Felipe Fole, tamo junto. Vocês têm que pedir para nossa diretoria deixar um programa diário, porque dá saudade, né? Tem que ser todo dia, só sabadão é muito tempo, mas esse sábado a gente está com um conteúdo maravilhoso como sempre. Saiba disso, vamos falar sobre a reforma tributária. O assunto é polêmico e a gente trouxe aqui para o nosso programa de hoje. Mas, audiovisual brasileiro, Santos respira cinema e a gente nem faz ideia disso? Vamos falar também sobre o assunto. O Zanetti está por aqui para falar sobre os direitos nossos e também no direito portuário. E, claro, Caminhos do Mar. Fui fazer essa rota, saiu lá do ABC Paulista, para a gente entender por onde andou o Dom Pedro antes de ir lá e falar independência ou morte. Tudo isso no nosso Porto Baixada começa agora, hein? Bora? O Rodrigo Espada esteve nos nossos estúdios TH mais Band junto com o João Leite e foi fantástico porque ele foi um dos grandes protagonistas da nova reforma tributária. Então vamos saber o que muda com essa reforma tributária, Rodrigo. Vai mudar para as empresas, por exemplo, o valor do preço, né? O preço dos seus insumos e o preço que eles vão ter que negociar suas mercadorias. É algo muito relevante, porque se o empresário não estiver atento a isso, ele pode estar vendendo mais barato do que o seu custo e colocar o seu negócio em risco, atuar com prejuízo ou perder oportunidades. O que vai ser feito é uma simplificação na tributação sobre o consumo, que é aquele imposto que está embutido no preço de tudo que a gente compra. Tudo que a gente compra tem tributos e a gente não vê, porque está ali no preço da mercadoria. O que a gente está fazendo é extinguindo 5 tributos, pelo menos, PIS, COFINS e o IPI da União, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Esses 5 incidem sobre a cadeia produtiva. E a gente vai criar um grande tributo do tipo IVA, que vai ser dividido, dual, a gente fala, uma parte para a União, que é a CBS, e uma parte para estados e municípios, que é o IBS. E também vamos criar um imposto seletivo, que a imprensa está chamando de imposto sobre o pecado, que é o tributo que vai incidir em produtos que poluem, que causam mal à saúde, por exemplo. Vamos poder tributar, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, produtos cancerígenos, uma tributação maior para desestimular o consumo comparado com outros produtos saudáveis, por exemplo. Dá para a gente perceber que vai ser gradual, mas vai ter um impacto, né? Vai ter impacto. A gente fez uma reforma tributária para não ter aumento da carga tributária. Tem uma trava para manter a arrecadação. Mas manter a carga tributária não quer dizer que o seu negócio não vai ser impactado, porque todos os produtos e serviços serão. Então, ou seja, a gente mantém o total, mas o preço relativo, a tributação relativa entre as mercadorias e os serviços terá alteração. Tem produtos que vai diminuir, tem produtos que vai aumentar a tributação e serviços que vai diminuir, serviços que vai aumentar. Então, o impacto é para toda a economia. Tá. Mas o que a gente está estimando é que, não sou eu que estou dizendo, são os economistas, que em 10 anos a gente vai ter um aumento do PIB, apenas com essa medida, um impacto no PIB de 12% em 10 anos. É ser igual a gente dizer que se tivéssemos feito essa reforma tributária em 2010, 15 anos, hoje nós teríamos um PIB 12% maior. Se dividíssemos esse aumento de riqueza para cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaria ganhando R$ 490 a mais por mês. É muita coisa. É um impacto significativo para uma única medida. O que os economistas dizem é que é a maior transformação do país desde o Plano Real. A gente vai tirar a obrigação do contribuinte de fazer toda a interpretação da legislação e apuração. A única obrigação dele vai ser emitir nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, o fisco, com notas fiscais eletrônicas, consegue fazer uma apuração centralizada. Entregar para o contribuinte, cada um deles, qual é a apuração deles, quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu, e ali entregar a apuração
e a guia pronta para ele pagar o imposto dele. E hoje ele tem uma preocupação enorme de calcular quanto que ele tem que pagar. É um grande ganho para a sociedade de transparência e segurança jurídica. Terá cashback do imposto? Como é que vai funcionar? Terá sim, é uma grande inovação que traz muito mais progressividade para o sistema. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos paga menos. No Brasil, né, por ter muita arrecadação dessa tributação sobre o consumo, não tem como diferenciar quanto ganha cada um. Porque no supermercado, quem está comprando vai cobrar de todo mundo igual. Aí o cashback é o quê? É fazer essa integração entre duas bases grandes. Uma é o CAD único, que está o cadastro das famílias, das pessoas de baixa renda, e o outro é a nota fiscal ao consumidor, aquela que a gente pode incluir o CPF na compra, no momento da compra. Se uma pessoa que está comprando, que tem o CPF lá, está identificada como uma pessoa de baixa renda, o Estado pode devolver um percentual do imposto pago, por isso que chama cashback, diretamente para ele em conta corrente ou num cartão de consumo. E uma pessoa de baixa renda ela não tem capacidade de poupar. Ela vai imediatamente, no mesmo dia, no dia seguinte, no supermercado, na padaria, na farmácia, e a economia gira. Esse dinheiro vai para o empresário, que contrata mais, gera mais emprego, paga mais impostos e o país cresce. A nossa cidade de Santos respira cinema, o audiovisual bomba por aqui. Não é à toa, né? A nossa região central parece as Europa, não é mesmo? Remete a séculos atrás. Então, tem aqui gravação de filmes, séries, novelas. E dentro aqui da nossa cidade existe a Santos Film Commission. É um órgão da prefeitura que ele vai olhando ali essas produções audiovisuais e regulamentando tudo. Então a gente chamou aqui o Samuel de Castro para poder falar um pouco mais desses bastidores que a gente nem faz ideia. Bora, Samuca! Bom, eu trabalho com produção de cinema desde 2006, né? Comecei no Queiro e tudo mais. E depois disso eu comecei a trabalhar com produção de locação especificamente em 2008, porque em Santos, no final de 2007, abriu uma Film Commission, se criou a Film Commission, né? Que nada mais é do que um órgão da prefeitura que é responsável em acompanhar as produções cinematográficas que acontecem na cidade. Logo em 2008 eu fiz um estágio com eles de 1 ano ali e foi bem quando começou a realmente ter muitos pedidos de filmagem em Santos, né? Então comecei só a atender Santos e Baixada com produções de locações. Então tudo que as produtoras pedem de locações, acabo ofertando para eles com fotos e tudo, e aí eles sempre acabam escolhendo assim muitas coisas em Santos. Santos é uma cidade muito plural no sentido de ter bastante variedades, né? A gente tem um porto, a gente tem um centro histórico, a gente tem a área continental, a gente tem as comunidades ali, que eu já inclusive estava filmando recentemente uma. Então ela tem praia, então ela traz uma diversidade de locações que faz com que seja prático para uma produtora. Né, que vem com uma infraestrutura às vezes de 40 veículos, 70 veículos, já estou filmando um projeto inclusive agora em Santos, que é isso, a gente está com uma frota de 75 veículos e 350 pessoas. Isso é bom para a cidade, as produções que quando vêm elas realmente consomem, elas fazem movimentar a economia da cidade com hotéis, então a gente está falando aí de 350 pessoas que ficaram 10 dias hospedadas em hotéis, em 3 hotéis da cidade, ali se alimentando com restaurante, contratando equipe de segurança, contratando alguns produtores locais, contratando alimentação, tantas e tantas outras coisas que uma produtora acaba injetando financeiramente, né? Então, isso acho que eu vejo que é um benefício, é uma troca justa, porque a cidade ganha, porque as nossas locações, elas são realmente vistas, assim. Às vezes você está vendo um comercial, você vê assim, você, pô, aquilo ali aquilo é a orla da praia, ali é a bolsa do café, né? Então, ter essa gama de você saber onde está sendo feito, que é legal, assim, de descobrir a figurinha ali, o que está sendo filmado, onde está sendo filmado, principalmente filmes, séries, né, novelas que marcam bem, as pessoas assistem mais do que propaganda comercial, que é muito mais rápido. Principalmente comercial, que 80%, 70% das demandas que vêm para a cidade, assim, pelo menos que eu atendo, que eu sou freelancer, 70% dessa demanda ela vem da publicidade. E aí os outros 30% a gente tem esses conteúdos que são séries e tudo mais. A gente já filmei aqui a série da Hebe Camargo, o longa do Silvio Santos, Raul Seixas, já filmei DNA do Crime, nossa, um monte de coisa aqui, novela, Um Só Coração,
muitos projetos. Gira a economia da cidade no final das contas, todas essas contratações, toda essa troca. A gente filma muito aqui na região central da Rua do Comércio, se filma muito, 15 de novembro, que é uma rua incrível para se filmar filme de época. Eu filmei a longa de época da Hebe Camargo. Esse cruzamento que tem da Riachuelo com a 15 de novembro era filmado toda hora, que é um cruzamento muito lindo para fazer drone e tudo mais. Aí fizeram uma boulevard, matou a 15 de novembro. Hoje a gente não consegue, já 3 projetos já que eu tentei trazer para cá, a gente não filmou na 15 por causa dessa obra nova, que ela super modernizou, é um piso muito moderno para o piso que era anterior, para arquitetura. Então é importante até que o poder público se atente, que a cidade é uma cidade cenográfica, ela é uma cidade que ela traz essas demandas de cinema por causa dessas coisas. Então a gente não pode extrapolar assim o senso não, isso aqui é uma área histórica, isso aqui tem que ser preservado e se a gente tiver que restaurar, tem que restaurar no período que ela se é. A gente perdeu realmente o espaço ali que se filmava muito. Então não é nenhuma crítica, mas é mais assim para as pessoas que dominam, que comandam a cidade, que entendam que a cidade ela é sim um cenário cinematográfico também, né? E é importante preservar isso. Toda vez que a gente faz filme de época é muito mais legal, né? Porque aí a gente mergulha mesmo na época do assunto, né? Então, Santos, vamos fazer uma cena ali na praça, na frente da Bolsa do Café, da Hebe Camargo novinha, quando ela tocava no hotel e tudo mais, e a gente fazer uma cena de chuva, e sabe, a gente fez uma cena super massa também ali na frente do mercado de peixe com o comercial da Visa. Teve um comercial que a gente fez em 2012, que foi uma perseguição policial do Dodge, o lançamento do New Fiesta, a gente capotou o carro na portuária. Então, acho que assim, o mais legal são os trabalhos que trazem desafio, que propõem desafio. Minha base é Santos e é muito bom confiar na cidade para poder que uma produção venha aqui e acredite que vai tudo dar certo, como sempre deu, né? Então, acho que isso que é o diferencial da cidade. Assim. Muita coisa é o horário, a logística. Então, esse horário ele é muito importante pra gente. Isso que é o legal de Santos, porque uma produção de cinema, ela trabalha contado, é taxímetro, né? Saiu do horário do hotel até a hora que volta pro hotel, o taxímetro está contando para a produtora. Então, e realmente é uma dinâmica, uma logística cara para a gente poder parar uma frota inteira, pelo menos formar uma base, né? Para a gente conseguir ter todo esse espaço a gente se adapta, chegou no lugar, estacionou todos os carros, tudo montado, e aí isso daí demanda um tempo, às vezes a gente está num lugar que se é muito distante, o tempo ele já come 1 hora de uma diária que às vezes é só 8 que tem. Então, por exemplo, agora a gente está com uma equipe que estão divididos em 2 hotéis diferentes e cada hotel eles estão estrategicamente colocados nos pontos onde para chegar no lugar onde a gente quer é rápido. São coisas que o pessoal quebra a cabeça, mas em Santos é mais fácil de resolver, né? Tipo, tem a catraia que é 10 minutos, por exemplo. É o desafio você a prestar atenção nas publicidades, nos filmes, em produções grandes que estão chegando por aí. Alô, Janete! Você está convocado para o nosso programa Porto e Baixada. Bora falar do direito? É contigo. Oi, Felipe, tudo bem? Hoje eu queria tratar de um tema que está preocupando muito a comunidade portuária, que é a questão da diminuição dos benefícios ao reporto. Primeiramente, o que é o reporto? O reporto é um regime aduaneiro especial que permite que empresas devidamente listadas na lei, todas elas do setor portuário, com algumas peculiaridades, como as empresas de serviços concessionárias de serviço ferroviário, como o Centro de Treinamento Portuário, possam realizar a importação de equipamentos e máquinas com benefício fiscal. E como é que funciona esse regime do reporto? Essas empresas, esses centros, essas pessoas listadas no reporto, eles adquirem mercadoria lá fora, essa mercadoria não pode ter similar nacional, realizam a importação com a suspensão dos tributos, quais eles? Importação, imposto de importação, IPI importação, o PIS e a COFINS. O equipamento é importado, os tributos ficam suspensos e como é um regime aduaneiro especial controlado pela Receita Federal, a Receita Federal, como o próprio nome diz, controla
essa máquina e equipamento que permaneça no estabelecimento, no local, e após 5 anos, esse equipamento, essa máquina, estando no local, exercendo a sua atividade produtiva, essa suspensão torna-se em isenção, ou seja, não há o recolhimento de tributos. O reporto vem sendo renovado de 5 em 5 anos. No final de 2023, nós tivemos uma renovação até 2028, que agradou muito o setor portuário, mas, estranhamente, agora em outubro, meados de outubro, começo deste mês, novembro, nós tivemos uma situação que preocupou a comunidade portuária, que foi o quê? Um projeto de lei que diminui os benefícios fiscais dados ao reporto em 10%, 5% em 2026 e 5% em 2027. Isso atingiu demais a comunidade portuária, como eu falei, por quê? Porque pode, de uma certa forma, afastar investimentos, traz uma insegurança jurídica, porque as empresas se preparam para adquirir o equipamento, adquirir o maquinário, importar, colocar a serviço, ou seja, e com essa diminuição do benefício, isso vai encarecer o produto e pode trazer grandes prejuízos às empresas que tinham como objetivo a importação dos equipamentos. Nós sabemos que a comunidade portuária está se mexendo, as associações estão junto aos deputados para que se reverta isso, principalmente nesse momento atual que estamos vivendo de grande necessidade de investimento na infraestrutura portuária. E aí, tá gostando do nosso programa Porto e Baixada? Eu tenho certeza que sim. Eu te falo uma coisa, você vai fazer um café rapidinho, ir no banheiro rapidinho e voltar, que já tem mais Porto e Baixada. Não sai daí, um rápido intervalo. Todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta. Imagine um lugar de encher os olhos, daqueles que vale a pena parar para olhar, onde o contato com a natureza pode ser feito de diversas formas, com um som gostoso que vem do mar ou de músicas que embalam qualquer ambiente. Isso sem falar dos aromas e sabores que te conquistam desde o primeiro momento. Tudo isso repleto de história, atividades culturais e atrações para toda a família. Ficou curioso? Seja bem-vindo a Santos, o seu próximo destino. Independente do seu estilo de vida, da época do ano ou de onde você vem, pode ter certeza que sua viagem será inesquecível. Acesse turismosantos.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Sinta Santos, uma cidade que vai te surpreender positivamente em todos os sentidos. Prefeitura de Santos. O sistema Anchieta Imigrantes esconde uma estrada que poucos sabem. Pois é, gente, mas a gente vê aqui é Porto e Baixada. A Estrada Velha de Santos agora se chama Caminho do Mar. E aqui tem alguns pontos bem históricos, como esse que eu tô. A Calçada do Lorena. Essa calçada foi a primeira via pavimentada que trouxe a conexão entre o Porto de Santos e São Paulo. Lembra da história? O pessoal subindo um caminho com as mulas e mercadorias? É aqui. Mais um ponto histórico, aqui a Calçada do Lorena. O que temos aqui? A gente tem um caminho pavimentado que foi criado em 1792 para passagem de mulas. Na verdade, a mercadoria precisava ser exportada, né, até o Porto de Santos e antes disso só trilha indígena. Então eles precisaram fazer uma trilha pavimentada, parecidas com as que tem em Portugal. Então foi financiada pela Coroa de Portugal esse caminho. Legal, ele tinha mais ou menos assim uns 50 quilômetros de extensão e é mais ou menos lá do pátio do colégio em São Paulo até o Porto de Santos. Alguns trechos pavimentados com pedras. Esse daqui a gente tem 3,6 km mais ou menos preservados dentro do Parque Caminhos do Mar.
Então, naquela época, eram as mulas que faziam esse trajeto, né? Vinha as mercadorias no lombo das mulas, subindo e descendo serra. E tem também uma história, não sei se você sabe, muito importante para a história do Brasil, que Dom Pedro I passou por aqui. Passou por aqui. Ele veio no dia 5, desceu com toda a equipe dele, foi até Santos, resolveu algumas crises que estavam acontecendo no porto. Acabou ficando 1 ou 2 dias. No dia 7 de setembro, ao alvorecer, ele sobe com os 30 homens que ele estava, acabou subindo a serra e parou no Rio do Ipiranga, onde ele encontrou o carteiro que vinha com as cartas vindas do Rio de Janeiro, de Portugal, e foi ali que ele leu as cartas e decidiu proclamar a independência do Brasil. Tô aqui com a Gabi, que é monitora do Parque Caminhos do Mar, e chegando de cara pra gente que não conhece, um lugar tão legal, gente, vai olhando as imagens aí, você pode tomar um café com uma vista fantástica e no monumento histórico, né? Tem quantos anos aqui? Olha, essa casa de pedra aqui se chama Pouso Paranapiacaba, e ele foi construído em 1922. Foi construído realmente para ser um ponto de apoio da estrada, porque a estrada ela era muito extensa. Então, os carros que vinham, subiam e desciam a serra precisavam de um pit stop. De apoio. Então, aqui era um ponto para isso. Funcionava um restaurante aqui dentro, né? Hoje não está muito diferente disso. A gente tem uma cafeteria funcionando, que o pessoal pode vir, tomar um café, olhar uma vista também incrível, né? Tirar foto por no Instagram, né? Isso. Agora, a pergunta é, a gente tá aqui e você me disse que o nome é Paranapiacaba, né? E não teve como eu não juntar, fazer associação com a outra Paranapiacaba, não é isso? Tem uma associação que é do nome, na verdade é uma palavra indígena. Paranapiacaba significa lugar de onde se avista o mar. Então quer dizer que desse ponto também, assim como a cidade de Paranapiacaba, a gente tem visão para o mar. Muito bem, temos mesmo uma bela de uma vista. Que legal, vale a pena. Agora, Gabi, onde estamos nesse exato momento? A gente está aqui no Rancho da Maioridade, que é um monumento também de 1922. Ele foi construído exatamente na metade do caminho da serra, então um monumento de apoio, o pessoal parava aqui, tinha uma oficina na parte de baixo, então os carros que vinham precisavam de conserto, na metade do caminho encontravam esse apoio aqui. Tem um quarto na parte de cima, então se o carro quebrasse à noite eles conseguiam alugar para passar a noite aqui. E era um ponto assim, um rancho mesmo de parada, né? Ele recebe esse nome de maioridade por conta da maioridade de Dom Pedro II, que passou por essa estrada também. A gente tem o Dom Pedro I passando pela calçada do Lorena e a gente tem o Dom Pedro II passando pela estrada Caminhos do Mar. Ele passa mais ou menos lá em 1846, por aí. Caraca. E foi quando eles decidiram dar o nome de maioridade, que era a maioridade dele para governar. Porque ele não governou com a idade certa, ele governou com 15 anos. Isso foi chamado de golpe na época, então eles decidiram fazer essa homenagem a Dom Pedro aqui. E aqui, Gabi, onde estamos? Esse daqui é o Padrão do Lorena. É um monumento construído também em 1922. Ele já ia em homenagem ao Bernardo José Maria de Lorena, que foi o criador da calçada do Lorena, né? Ele era governador, alguma coisa assim, Ele era governador da capitania de São Paulo na época. Então ele manda construir um caminho, né, financiado pela Coroa de Portugal, que é esse caminho da calçada para exportar mercadoria para o Porto de Santos. Então, aqui foi feito em 1922 em homenagem a ele, porque fica um trecho da calçada do Lorena aqui atrás. Ele termina aqui e aqui é um ponto onde você pode descansar depois de fazer esse trecho longo, né? Aí o monumento ele tem bastante imagens sobre como era feita a passagem pela calçada. A gente tem os tropeiros, as mulas, né? Que subiam e desciam com essas mercadorias. E é bem bonito, é bem bacana. Fica aqui dentro do parque. Aqui atrás nós temos a vista de Cubatão, as usinas. O que está rolando por aqui e por que esse ponto é legal da pessoa visitar, né? Vindo lá de cima ou entrando aqui por baixo?
Isso, aqui é a portaria de Cubatão, ela fica no final da 9 de abril, que é a avenida principal da cidade, né? Aqui é o centro de visitantes, a pessoa pode chegar, ir até a bilheteria, validar o seu ingresso e começar o passeio a partir daqui. Aí tem 8 quilômetros de estrada aí para subir, ou então subir de van e vir descendo. Dá pra ir a pé também, um baita de um exercício. Exatamente. Vai ficar tonificado. Nós vimos algumas pessoas que passaram aqui subindo ou descendo. Eu vou te falar, é um rolezinho, né? É bastante. Mas dá pra ir de van. Dá pra ir de van também. A gente tem esse serviço aqui, ele tanto leva quanto traz, então você pode vir com esse ingresso comprado, subir de van, vir descendo a pé, quer usar de novo, você pode solicitar de novo também, é acessível. Então, o Parque Caminhos do Mar ele funciona de quarta a domingo, das 8 até as 17 horas. Você tem duas opções de entrada, tanto aqui por São Bernardo como lá por Cubatão, né, perto ali da Petrobras. Aqui você vai encontrar o roteiro histórico, né, que é a descida da Estrada Velha de Santos até Cubatão, são mais ou menos 8 quilômetros de descida e 8 de subida. O roteiro ecoturístico, que é o da Caçada do Lorena, e o roteiro Aventura, que é o da Cachoeira da Torre, que esse já é um roteiro guiado, né. O pessoal sai 9 da manhã com o monitor e volta mais ou menos em torno de 15, 16 horas. Então, em torno de umas 6 a 7 horas de passeio. E também a nossa tirolesa, Voo da Serra, que é a tirolesa de 500 metros, que você começa em São Bernardo e acaba em Cubatão. Então, você tem uma vista linda da Baixada Santista inteira, mas também pode ter a oportunidade de voar entre as nuvens numa neblina. Então, acho que é bem bacana para o pessoal conhecer e fazer um passeio até um pouco fora da caixa, assim. Você pode comprar o ingresso pelo nosso site, né, caminhosdomar.com.br, lá tem todas as instruções, dicas, ou também pode comprar aqui diretamente na bilheteria. Então que todo o pessoal do entorno e turistas venham nos visitar e conhecer um pouco da história do Brasil, conhecer um pouco de educação ambiental, que eu acho que isso agrega muito para as pessoas. Fim de mais um programa Porto e Baixada, espero que você tenha gostado e muito. Essa matéria é fantástica, né? Eu fui lá no Caminhos do Mar, imaginar que o Dom Pedro passou por ali antes de proclamar a independência do nosso Brasil. Loucura, não é? É a história. Aqui é Porto e Baixada, é assim. Você gosta do nosso programa? Quer sugerir uma pauta? Aqui, ó, telefone na tela, manda sua sugestão. Nossa produção tá sempre vendo e eu te espero sábado que vem com mais um programa maravilhoso, como sempre comigo, Felipe Foli. Tchau, bom fim de semana! Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta.